intuito de ampliar as discussões sobre a prevenção e o diagnóstico relacionado ao acidente vascular cerebral, o AVC, um grupo de médicos e fisioterapeutas apresentou durante um seminário promovido pelo deputado estadual Edmir Chedid na Assembleia Legislativa de São Paulo os estudos mais recentes sobre a doença. Os especialistas também discutiram sobre o tratamento e a reabilitação de pacientes acometidos pela enfermidade. O objetivo foi justamente reunir informações sobre o AVC com o intuito de encontrar meios para oferecer à comunidade um tratamento melhor, mais rápido e eficaz, assim como o tratamento adequado e gratuito na rede pública de saúde. Vamos ouvir o deputado estadual Edmir Chedid, um evento hoje extremamente elucidativo, né, deputado? Olha, é uma tarde maravilhosa que nós passamos aqui, muita gente acompanhando presencialmente, muita gente através da rede da internet da Assembleia Legislativa, muita gente vai poder rever aquilo que nós tivemos aqui, uma aula de como acontece o AVC, o que se faz para prevenir, o que faz para identificar, como faz para tratar depois, porque o tratamento não é pouco, é muito tratamento que as pessoas têm que ter, a recuperação, a reabilitação, o quanto custa, quantas mortes são ceifadas aqui. No ano passado foram mais de 110 mil no Brasil, né? E a gente tem uma função agora de trabalhar. A nossa equipe na Assembleia me deixa tão orgulhoso que nesse tempo que eu fiquei de um ano com AVC, recuperando, claro que vindo na Assembleia, quando possível, nas horas mais importantes, a equipe tocou e fez o que tinha que fazer, melhor que se eu estivesse aqui. Inclusive nesse evento, eu tenho que agradecê-los, porque é uma equipe realmente de peso. É muito importante o que eles fizeram. E agora, veja só, aprovamos a lei que vai melhorar muito a condição para cobrar o Estado, para que o Estado dê as condições às pessoas de reabilitação, de tratamento, de verificar como é o AVC, para não deixar a coisa acontecer, porque vocês aprenderam, você aprendeu hoje, não aprendeu, Salvador? Você tem 4h30 para fazer o primeiro atendimento com quem teve AVC, para a recuperação ser rápida. Passou disso, começa a perder tempo, perder a vida, tem que ser rápido, tem que identificar. Eu conheci, amigos do meu filho, uma pessoa de Campinas, por incrível que pareça, ela passou por cerca de 15 médicos, falando que ela tinha algo diferente do AVC. E o que ela teve era um AVC. Você veja só como é. É a tecnologia que nós temos hoje, que pode ser utilizada. Toda a equipe médica que nós temos hoje já está qualificada diferentemente do passado. É preciso o Estado criar vergonha na cara e cuidar da saúde como deve ser cuidada. Brincam com a saúde. Não estou falando de um governo, não, são vários governos. Desde que nós estamos aqui, estamos aí criticando construtivamente e ajudando. Mas agora vai ser mais pesado, o dia a dia. Deus deu essa oportunidade de passar por onde eu passei, de AVC, 60 dias de UTI, sem levantar 20 e poucos dias da cama, sem poder levantar a cabeça. Deu para pensar bastante, muita coisa na vida, né? E nós agora vamos lutar mais do que lutávamos já pela saúde. Inclusive, você veja só como são as coisas. A senhora do senhor secretário de saúde também teve um AVC, né? Depois de mim. Então ele também passou dentro de casa, ele é médico, experiente, foi deputado. Nós vamos cobrá-lo muito, porque está lá, tem que fazer. Não só pelo AVC, tem outras doenças, tem que dar um atendimento melhor, tem que ter hospitais regionais, nós temos que ter atendimento. A nossa região não está sendo atendida pelo Estado, está muito ruim a saúde, não as pessoas que trabalham. É a força, o recurso,
A condição de trabalho é que precisa ser melhorada. E nós vamos cobrar muito. Cobrar o senhor governador, né, que precisa as coisas acontecerem na nossa região que não estão acontecendo na saúde. Já faz tempo que nós não aguentamos mais promessa. Cadê o hospital regional, senhor governador? Cadê, senhor secretário? Cadê o nosso centro de atendimento para reabilitação, né? Onde está o Luci Montoro, que prometeram fazer na nossa região, depois de a gente ter falado muito? Puxa vida, vamos cuidar das pessoas. Obra é importante, é bom, precisa fazer, infraestrutura, mas deixa para a iniciativa privada. Nós precisamos cuidar da saúde da população cada dia mais. Além da criação da frente parlamentar, que vai ajudar muito aqui, né? Criamos a frente parlamentar, 43 deputados são favoráveis. Vamos tratar do AVC com muito carinho. Claro que depois do AVC a gente leva todas as outras enfermidades que nós temos. Eu vou conversar com o Dr. Wagner Mauá de Avelar, médico neurologista vascular do Hospital das Clínicas da Unicamp e que foi um dos palestrantes aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. Dr. Wagner, o que é o AVC, quais os tipos e como perceber a sua ocorrência? O AVC é uma condição causada de maneira súbita de um déficit neurológico focal, cuja causa é uma alteração na circulação sanguínea cerebral. Então, para os colegas entenderem, é aquele paciente que de repente apresenta um déficit neurológico. Foi dormir bem, no outro dia acordou com o lado direito do corpo fraco. Foi dormir bem, no outro dia acordou com uma dificuldade para falar. Estava no trabalho e de repente apresentou um desvio da rima labial. Então, esse quadro de início súbito de um déficit neurológico é o AVC. E o AVC nós podemos ter dois tipos basicamente. O AVC isquêmico, que é aquele AVC onde acontece a oclusão da artéria, do vaso, e aí tem uma área do cérebro que fica desprovido de sangue, e a gente tem um acidente vascular cerebral hemorrágico, em que a artéria rompe, e aí você tem extravasamento de sangue, você tem um sangramento dentro do encéfalo, dentro do cérebro. Há como prevenir o AVC, doutor? Excelente pergunta. É muito importante que todo mundo saiba disso. Sim, AVC tem prevenção. Existem os fatores de riscos não modificáveis, que é, por exemplo, a idade. Todos nós estamos sujeitos a ter o maior risco de ter AVC conforme a gente vai ficando mais velho. E não tem como a gente modificar, né? A etnia, a gente sabe que os negros tendem a ter mais pressão arterial de difícil controle e aí tendem mais a ter AVC hemorrágico. Mas a gente tem os fatores de riscos modificáveis, que é a pressão alta, que é a diabetes, que é o tabagismo, que é o sedentarismo, né? E se a gente controla muito bem esses fatores de riscos modificáveis, controlar bem a pressão, fazer atividade física, emagrecer, controlar bem a diabetes, controlar o colesterol, a gente reduz o risco de ter um AVC em 90%. Não é nem 20% nem 30%, eu estou falando em 90%. Então sim, tem o que fazer para nós prevenirmos um AVC, a gente controlar muito bem esses fatores de risco. Quem está mais suscetível a ter um acidente vascular cerebral? Eu costumo falar que todos nós estamos mais susceptíveis a ter acidente vascular cerebral. Acidente vascular cerebral é uma condição que acomete criança, jovem, adulto e terceira idade. É lógico, como eu disse, quanto mais velho a gente vai ficando, maior é o risco. Se a gente for colocar todo mundo no mesmo espaço, quem tem mais AVC em número absoluto são os idosos. Mas não é raro ter AVC em criança, não é raro ter AVC em jovem. Na Unicamp, por exemplo, hoje nós temos internados de 8 pacientes que estão ali no pronto-socorro para subir para a unidade, exatamente 3 são pacientes com menos de 50 anos. Lógico que os fatores de risco são diferentes. No idoso, a gente espera mais uma arritmia, espera mais aquela placa de gordura nas artérias aqui da região cervical que levam sangue para o cérebro, nas próprias artérias do cérebro. Quando a gente fala num paciente que tem um AVC em jovem, a gente vai pensar mais na dissecção das artérias, porque as artérias são formadas por camadas e nos jovens atendem a uma camada separada da outra e fechar a luz, uso de drogas, cocaína,
craque leva a AVC, as trombofilias, que são algumas condições genéticas que fazem com que o sangue, entenda assim, fica mais viscoso, né? Algumas doenças reumatológicas, as doenças são diferentes, mas nenhuma faixa etária está imune de não ter um AVC. Como é que o senhor analisa essa iniciativa do deputado Edmir Chedid de promover este encontro aqui na Assembleia Legislativa? Eu avalio da melhor forma possível, porque até então nós não tínhamos uma visão tão interessante e tão destinada a pensar em AVC quando a gente está tendo agora com o doutor Edmir. Essa é a primeira vez que eu e alguns dos colegas estamos aqui para falar de acidente vascular cerebral. E o que é importante, que eu quero falar para a população, é que AVC tem tratamento. AVC, esse paciente que teve AVC, se ele chegar rápido no hospital, ele pode voltar para casa, deambulando, ele pode voltar para o trabalho dele. E para 46% da população, ter um AVC que deixa sequela incapacitante é pior que morrer. E quando a gente tem um AVC, quando eu estou diante do paciente que tem AVC, a probabilidade dele ficar com sequela é maior do que ele morrer. E de repente vem o Edmir Chedid, um deputado que veio procurar, que veio falar, olha, vamos abraçar a causa do AVC, eu quero trabalhar a favor disso. Eu acho fantástico, porque estava faltando uma política dedicada a essa patologia no estado de São Paulo. Aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo nós vamos conversar com um palestrante, Dr. Sérgio Belzac, que é médico cirurgião vascular. O senhor abordou o tema pós-alta e os cuidados e complicações do AVC, né? Isso mesmo. Quando o paciente tem um AVC e depois vai voltar para casa, é uma nova vida. Dependendo do grau de sequelas que ele tem, ele precisa se reorganizar e se readaptar para conseguir ser inserido na sociedade novamente. Inclusive, se possível, retornar às suas atividades laborais. E foi sobre isso que eu falei. Quem teve o AVC pode ter novamente? Com certeza. Por isso que é fundamental não só tratar o AVC que teve, como tratar a causa do AVC que teve e controlar os fatores de risco. E de que maneira controlar, doutor, depois que a pessoa teve o AVC? É muito comum o paciente que teve AVC vai descobrir que tinha pressão alta mal controlada, diabetes mal controlado, era sedentário, obeso, não usava a medicação de forma regular e adequada, não fazia nenhum tipo de atividade física importante e depois do AVC começa a lembrar de tudo isso e começa a tentar controlar com o apoio da família, dos médicos e de toda uma equipe multidisciplinar, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogo, a cuidar de todos esses fatores de risco. É porque penso que o emocional da pessoa que sofreu um AVC também fica muito abalado, né, doutor? Muito, por isso que o acompanhamento psicológico é muito importante, porque isso é um problema súbito. De repente, uma pessoa que não tinha nada tem uma alteração, uma dificuldade de locomoção, de fala, e tem que enfrentar isso, não é fácil. Não é para mim, não é para você e nem para quem teve AVC. Por isso que é fundamental o apoio psicológico e familiar. Falei muito sobre isso. As sequelas podem ser revertidas? É muito variável, depende do tamanho da extensão do comprometimento do cérebro. Muitos pacientes recuperam praticamente tudo, fica imperceptível a sequela e depende muitas vezes deles fazer fisioterapia, fonoaudiologia e exercícios em casa, independentemente dos profissionais. E o apoio da família, ao estimular ele a ter independência, é primordial. Como o senhor vê essa iniciativa do deputado Edmir Chedid, que teve AVC, em promover este seminário hoje aqui na Assembleia Legislativa? Bom, primeiramente, parabenizá-lo pela resiliência. Veja, ele teve um AVC e está trabalhando a todo. Eu acompanho ele nas mídias sociais e vejo o enorme trabalho que ele faz. Isso denota uma força de vontade enorme. Fazer seminários como esse é importantíssimo, uma vez que o AVC é a principal ou uma das principais causas de morte e sequelas e afastamento laboral do país. Então, é fundamental ter esse tipo de informação e acesso a ela. Vamos ouvir o Dr. Rogério Tuma, que é médico neurologista e hoje proferiu a palestra neste seminário sobre o AVC, falando da identificação e o tempo de socorro, além da investigação e o tratamento, né, doutor? Exato. Que é importante a gente lembrar que o acidente vascular, se for identificado logo no início, existem agora opções terapêuticas que conseguem
não só aumentar a sobrevida, mas a qualidade de vida dos pacientes também. E é importante que o socorro seja sempre muito rápido, né? Porque faz a diferença a rapidez do socorro, né? Exato, é importante a participação da família, de quem estiver perto, os amigos, para identificar que a pessoa está tendo um problema neurológico e eles levarem até um serviço público ou um serviço que seja próximo em casa, porque no caso do acidente vascular, tempo é cérebro. Quer dizer, quanto mais rápido a gente identifica um problema e consegue tratar, maior é o tamanho do tecido cerebral que vai ser poupado. Menor é o machucado, a ferida que vai ser provocada no cérebro. Hoje nós tivemos aqui a presença da equipe do SAMU de Bragança Paulista. Penso que o papel do SAMU no atendimento de quem está sofrendo um AVC é imprescindível, né, doutor? Sim, o SAMU é uma bênção para o brasileiro, não só no estado de São Paulo. E eles têm feito um trabalho exemplar. Muitas vezes o paciente já chega com um diagnóstico para o médico, porque quem fez o socorro, o primeiro socorro do SAMU, foi excepcional, foi perfeito. Então o SAMU é extremamente importante e muito provavelmente, se a gente for ver as estatísticas, é quem faz toda a diferença. Hoje o deputado Edmir Chedi, ele fez uma surpresa trazendo um retrato do seu pai, né? Saudoso senador Romeu Tuma. Isso, ele me lembrou meu pai com uma fotografia dos dois se abraçando e é como a gente gosta de lembrar dele, né? Era uma pessoa bem afetuosa, bem carinhosa e ainda é um grande pai, o maior exemplo que um filho poderia ter. Então, sempre a gente vive, eu tenho essa sorte de ter essa vida encontrando pessoas que gostam dele, que o admiram. Então, para mim é uma bênção. O maior legado que ele deixou são os amigos. A atitude do deputado Edmir Chedi em promover esse seminário também foi brilhante. Ele conseguiu enxergar a importância do acidente vascular e a importância de que o Estado pode mudar isso e é provavelmente quem mais tem a capacidade de transformar a situação que a gente vivencia. Eu tenho certeza que com essa iniciativa a história do acidente vascular cerebral, pelo menos no estado de São Paulo, vai mudar. E São Paulo é um exemplo para o resto do país. Eu acho que assim que ele tiver implantado todas as mudanças de política de saúde voltada para o AVC, o resto do país vai mudar também, vai aprimorar isso. Vamos ouvir também aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo a doutora Joyce Maria Aniquino Bizarc, que é presidente da Sociedade Brasileira de Trombose e Hemostasia. Doutora Joyce, penso que a maioria das pessoas entende a trombose como prejudicial ao coração e ao pulmão, né? Mas ela é um fator de risco também no AVC, né? Realmente você pode, através de uma trombose das pernas, você tiver algum defeito que a gente chama de forame oval patente no coração, pode passar esse trombo e causar um AVC. Além disso, algumas situações que você tem um aumento da tendência do sangue coagular, que a gente chama de trombofilia, também pode favorecer a formação desses trombos, inclusive um trombo venoso que se inicia no cérebro. Então, tudo isso pode favorecer um AVC isquêmico. Não hemorrágico? Não hemorrágico, AVC isquêmico. Então, secundário a uma trombose venosa cerebral ou secundário a um trombo que se formou em um outro local que nem o cérebro, mas que vai migrar para o cérebro. Quais são os sintomas da trombose, doutora? Você pode ter dor. O que é mais importante, normalmente é diferente uma perna da outra, porque a maior parte das tromboses ocorre nas pernas. Então o que você vai poder ter? Dor, um edema, quer dizer, um aumento daquela perna, você pode ter sensação de peso, mas o maior problema não é esse, porque quando isso acontece, geralmente você já vai para um hospital e faz o diagnóstico. O maior problema é que muitas vezes esses sintomas não aparecem e a pessoa sente uma dor, nada mais, não vai procurar um tratamento
e isso pode evoluir levando a uma embolia de pulmão e morte. Então essa é a grande preocupação. Inclusive a gente está agora tentando iniciar um programa junto com esse programa do AVC isquêmico para que a gente faça uma educação de pronto-socorros e unidades de pronto atendimento para um diagnóstico preciso de trombose venosa. Como que a senhora analisa este evento de hoje, este seminário promovido pelo deputado Edmir Chedid? Eu não posso nem descrever o quanto eu fico satisfeita de ver, porque nós estamos tendo o quê? Uma união de várias frentes, de profissionais da área de saúde, dos deputados, das pessoas que podem nos ajudar a decidir situações importantes no SUS. Para quê? Para que aquela população que é mais precisa possa ser melhor atendida. E mais, muitas vezes um tratamento inicial, como o próprio Wagner falou, que parece de alto custo, ele é custo efetivo em longo prazo, evitando complicações, que esse paciente se aposente ou que ele fique inválido, e um problema financeiro também familiar. Inclusive o próprio deputado Edmir Chedid é autor da Lei 17.981/2024, que institui a Política Estadual de Prevenção do Acidente Vascular Cerebral e de apoio às vítimas, né? É isso mesmo. Eu acho que isso é um start para que, inclusive, eu vou começar a participar dessas reuniões para que a gente possa incluir dentro desse caminho que a gente vai trilhar, para que a gente possa, de repente, incluir o infarto, possa incluir a trombose venosa, porque são todas doenças tromboembólicas, tanto venosas como arteriais, e que precisam ter melhor avaliadas e atendidas no Sistema Único de Saúde. Eu vou conversar com a doutora Samira Mercaldi Rafani, que é terapeuta ocupacional e esteve hoje aqui na Assembleia Legislativa falando sobre o assunto. Doutora, qual é o papel da terapia ocupacional para quem sofreu um AVC? De maneira geral, o papel da terapia ocupacional é contribuir para que o paciente retome as suas atividades do dia a dia. Sejam elas atividades básicas, como tomar banho sozinho, se trocar, se alimentar, sejam elas voltar para o estudo, para a faculdade, seja ela voltar para o trabalho, enfim, para as atividades de lazer, né, para todas essas atividades com maior independência possível, com segurança, né, e com satisfação no que ele está desempenhando. De maneira geral é isso. É um trabalho demorado? Leva tempo? Depende muito da condição do paciente, seja da condição dele pós-AVC, seja também de como que ele era previamente. Então ele era um paciente ativo, né? Ele era um paciente que tinha reservas cognitivas, reservas motoras, era um paciente ativo, né? Era socialmente, tinha uma participação social ativa. Então depende de vários fatores, depende do recurso da família, né? Do quanto de acesso aos tratamentos que ele vai conseguir ter, né? Do tempo de acesso desse tratamento, né? Da equipe que ele vai poder ter acesso, né? Mas de maneira geral o tratamento ele é a médio e longo prazo, sim. Né? Vai depender das sequelas, mas o paciente que tem uma sequela mais moderada, grave, ele é um tratamento mais a longo prazo. Muitos aceitam, outros se revoltam, outros entram em depressão, cada caso é um caso, né? Exatamente, assim, nós somos individuais, né, que temos singularidades, particularidades, enfrentamos, levamos um tempo diferente para enfrentar as dificuldades, né, e as adversidades da vida. E a análise que a senhora faz dessa atitude do deputado Edmir Chedid em promover esse seminário? Foi excelente, né? Eu acho que é um marco, né? Tanto reunir as pessoas, comparar essa casa para esse evento, para esse tema, né? A gente precisava desse fôlego, dar esperança para quem está ali na linha de frente, para quem está na pesquisa, na assistência, né? E desenvolver políticas. A gente ganhou aí uma parceria aí de grande peso, né, eu digo. Aqui na Assembleia Legislativa eu vou ouvir também a doutora Giovana Diaféria, que é fonoaudióloga, e nos fala do papel na área de fonoaudiologia para quem sofreu um acidente vascular cerebral. Primeiramente quero agradecer a oportunidade de estar aqui falando sobre esse tema tão importante que afeta, né, muitas pessoas, e a fonoaudiologia ela contribui para melhorar os engasgos, né, os pacientes que saem de um AVC, ele pode ter uma sequela na deglutição,
ele pode ter engasgos com diferentes tipos de consistência de alimentação, ele pode ter dificuldade para se falar, para se expressar, para conversar com alguém, para expressar suas ideias, seus pensamentos, para se comunicar. Isso também a fonoaudiologia é extremamente importante, fazer a reabilitação para que ele volte a se integrar na sociedade, volte a se comunicar com outras pessoas. E também a questão da cognição, né? Então a questão da compreensão, do raciocínio, da lógica, das funções executivas, memória, também é trabalhado nessa área quando se tem a alteração. A paralisia facial, alguns pacientes podem ter a manifestação de paralisar a musculatura facial e ele ter dificuldade também de fazer os movimentos, de falar, de se comunicar. A comunicação é extremamente importante, porque a pessoa, ela expressa o que deseja, ela conquista o que precisa, se comunicando. E a fonoaudiologia tem um papel extremamente importante para reabilitar essa pessoa, para ela continuar a falar, a dar ordens, a fazer pedidos, a expressar o que necessita. Então, essa é a forma de reabilitação. É um tratamento a longo prazo? É um tratamento a longo prazo. Lógico que a gente começa, primeiramente, num tratamento mais intensivo, diário, né, às vezes 2 vezes por dia, que a gente chama de terapia intensiva breve. E aí depois a gente vai fazendo menos terapias conforme ele vai recuperando, ele vai melhorando aquelas habilidades que ele tinha perdido. E aí, conforme ele vai melhorando, a gente vai, então, espaçando as terapias. A análise que a senhora faz dessa atitude do deputado Edmir Chedid em promover aqui na Alesp esse seminário? É uma brilhante ideia, é um trabalho muito digno, porque muitas pessoas, como ele foi afetado pelo AVC, outras, né, podem estar no caminho de ter, e essa prevenção, esse trabalho preventivo, né, de conscientizar as pessoas a necessidade da redução do sal, do açúcar, de atividade física, de prevenir o sedentarismo. Então, medidas tão simples, mas que faz toda a diferença na pessoa, né? Como a própria pessoa falou, né, melhor ela ficar... Será que a imobilidade dela é pior do que ela morrer, né? Então, se a pessoa se ama, né, quem ama se cuida. A gente tem que se cuidar, se amar a nossa própria vida. É isso. O Dr. Benedito Rodrigues da Silva é o prefeito de Bom Jesus dos Perdões, é médico e sabe bem da importância desse seminário que aconteceu hoje aqui na Assembleia Legislativa por iniciativa do deputado Edmir Chedid, né? Olha, muito importante, eu vim assistir essa palestra. Altos palestrantes de alto nível, um pessoal com conhecimento, e essa atitude do deputado foi muito importante, que isso vai salvar muitas vidas. Às vezes com a impressão diagnóstica, às vezes você retarda, você deixa de fazer um tratamento efetivo no momento que a pessoa pode recuperar. Ele não vai ser aquela pessoa deficiente, porque essa ação do tratamento no momento correto é que as pessoas recuperam, voltam à vida, voltam a ter saúde, volta a ter uma vida normal. Então isso é muito importante, essa ação dos deputados, aprovar essa lei que vai dar uma força para as pessoas, e os hospitais vão ter que criar mecanismos para ter um tratamento o momento certo. O deputado passou por uma ação muito difícil e graças a Deus que ele recuperou, está pronto para a luta, pronto para trabalhar, e foi um trabalho memorável que ele faz. Vamos ouvir o empresário Vitor Chedid, que também esteve presente nesse seminário que foi promovido pelo seu pai, o deputado Edmir Chedid, sobre o acidente vascular cerebral, o AVC. Olha, um momento de grande discussão de um assunto tão importante. A maior causa de mortes de pessoas no país é o AVC. E olha, num momento como esse, né, numa tarde como essa, começou às 4 da tarde, agora já são 9 horas da noite, evento transmitido pelas redes sociais da Alesp, com mais de 150 pessoas presentes, pessoas da área da saúde, pessoas que instituem as políticas públicas e expoentes da medicina. Aqui a gente viu grandes médicos, grandes fisioterapeutas, grandes profissionais da área da saúde, que são entendidos do assunto e mostram o quanto é deficitário o atendimento ao AVC no Brasil e no estado de São Paulo.
O deputado Edmir Chedid encaminhou um projeto de lei para a Assembleia, o qual foi aprovado na Assembleia e já sancionado pelo governador, da criação da política estadual de prevenção e apoio às vítimas do AVC. Ora, por que não tratar daquilo que mais mata no Brasil com todas as forças possíveis? E o momento de hoje foi de muita discussão, de grandes ideias para elaborar políticas e projetos que ajudem essas pessoas. Desde da prevenção, mas principalmente o tratamento do pós. A gente viu aqui, Salvador, diversos objetos adaptados que facilitam a pessoa a ter a sua independência. Isso é muito importante. Nós temos que parabenizar muito o deputado Edmir Chedid, que há um ano atrás sofreu o AVC e graças a Deus conseguiu se recuperar, graças a Deus e graças a todos os profissionais de saúde. Foi atendido pelo SAMU muito rapidamente, foi encaminhado para a Santa Casa e teve todo o atendimento necessário, como tem que ser. E a gente agradece muito a Deus e todos esses profissionais pela vida do deputado Edmir Chedid, que vai continuar incansavelmente trabalhando pelo bem das pessoas. O Israel da Silva é o coordenador regional do SAMU 92 de Bragança Paulista e com sua equipe esteve participando deste seminário sobre o AVC promovido pelo deputado Edmir Chedid. O papel do SAMU é imprescindível na hora de um socorro quem está sofrendo um AVC, né? Sem dúvida, Salvador. Nós somos os primeiros a ter contato com familiares, pessoas que estão com um possível AVC. Então, feito já o diagnóstico inicial, nós já despachamos a viatura para que seja o paciente levado ao hospital de referência o mais rápido possível, para que seja iniciado o tratamento para AVC. E acredito que todas as informações que foram prestadas pelos especialistas hoje só vêm colaborar ainda mais para o conhecimento da ação que vocês precisam ter num momento como esse, né? Sem dúvida, isso aí é primordial. O ensinamento, a troca de informações, isso fortalece bastante o nosso trabalho. Deixar os parabéns ao deputado Edmir, que fez esse simpósio, que é maravilhoso e com certeza traz mais benefícios ao nosso trabalho. Vamos ouvir a secretária municipal de saúde, a Marina de Oliveira, que também participou deste seminário sobre o AVC aqui na Assembleia Legislativa, que foi promovido pelo deputado Edmir Chedid. Sim, está de parabéns o nosso deputado, ele que agora fez uma lei justamente para que a gente possa ter linha de cuidado, linha de prevenção ao AVC, porque tem bastante coisas que a gente pode fazer para prevenir o acidente vascular. E essas aulas que tivemos aqui hoje foi um aprendizado enorme, palestrantes maravilhosos que nos ensinaram. Quem sabe a gente os leva um dia para Bragança, porque realmente é importante que os médicos, enfermeiros ouçam, vejam o que eles estão falando, as inovações que a gente tem no tratamento do AVC no nosso Brasil, mas principalmente aqui no estado de São Paulo, um estado revolucionário. Inclusive a importância do papel da própria Assembleia Legislativa, né, com a criação da Frente Parlamentar de Doenças do Cérebro e Cardiovasculares, né? Sim, exatamente. Essa frente parlamentar, que é liderada pelo deputado Edmir Chedid, é extremamente importante para a saúde pública. Nós precisamos que o parlamentar tenha esse conhecimento, queira ajudar no investimento e proponha a lei, que é o que fez o deputado Edmir, para que a gente avance nos tratamentos em todas as nossas cidades do estado de São Paulo. Vamos conversar aqui com o provedor João Marques, na Santa Casa. Você que esteve, né, no seminário realizado pelo deputado Edmir Chedid na Assembleia Legislativa quanto ao AVC, gostaria que você falasse sobre a experiência que foi estar lá representando a Santa Casa. Para nós foi um momento de muita satisfação, muita alegria, porque o seminário que ocorreu ontem sobre o AVC, prevenção, diagnóstico e tratamento, foi uma iniciativa muito bela do deputado Edmir Chedid. É um problema recorrente sempre à população. Então, o seminário trouxe excelentes profissionais que explicou à população, explicou aos presentes sobre o tratamento e o que é o AVC, como pode ser evitado e principalmente na prevenção. Então, isso foi muito importante, é um projeto que já se tornou lei e o deputado teve essa iniciativa, foi muito feliz. Então, a gente entende que isso aí é um programa de saúde pública e não tenha dúvida que vai ajudar muito, mas muita gente mesmo. Então, hoje, a nossa medicina é curativa, mas a gente tem que pensar na medicina da prevenção.